Essa coisa não pode ser meu filho, disse o milionário para a empregada, em choque total. Absurdo! O grito cortou o ar do quarto amplo como uma lâmina invisível. As paredes claras do hospital particular, o brilho dos equipamentos modernos e o cheiro insistente de limpeza não conseguiram conter o impacto daquela frase dita em choque absoluto. O milionário, acostumado a ser ouvido e obedecido, recuou um passo ao encarar o bebê nos braços da empregada. O recém-nascido se mexia com dificuldade, respirava de forma tranquila, mas carregava algo que ninguém naquele ambiente esperava ver. 3 braços. 3 pequenos membros, frágeis, reais demais para serem ignorados. Naquele instante, o mundo que sempre esteve sob controle começou a desmoronar em silêncio. Nada do que havia sido planejado para aquele dia se manteve intacto. O quarto que deveria transbordar alegria ficou pesado, e o relógio na parede parecia ter diminuído o ritmo, marcando cada segundo com crueldade. O milionário sentiu o peito apertar, não por dor física, mas por uma mistura confusa de incredulidade, vergonha e medo. Medo do que aquilo significava, medo do que as pessoas diriam, medo de não ser capaz de lidar com algo que fugia completamente do seu padrão de perfeição. A empregada, firme apesar do tremor nas mãos, segurava o bebê com cuidado, como se tentasse proteger não apenas a criança, mas também aquele homem que parecia perdido dentro de si. Desde muito jovem, ele havia aprendido que tudo na vida podia ser organizado, previsto e ajustado com esforço e dinheiro. Foi assim que construiu fortuna, respeito e uma imagem pública impecável. Nada em sua trajetória havia sido deixado ao acaso. Porém, ali, diante daquele bebê, nenhuma estratégia fazia sentido. Nenhum contrato, nenhuma influência, nenhum recurso parecia capaz de apagar aquela realidade. O silêncio que se instalou não era apenas externo. Era interno, profundo, desconcertante. Os primeiros minutos se arrastaram, e cada detalhe ficou gravado. O som distante de passos no corredor, a luz entrando pela janela, o leve movimento do bebê buscando conforto. Tudo parecia gritar que a vida não seguiria mais o mesmo roteiro. O milionário desviou o olhar, tentando se proteger do que via, enquanto sua mente buscava explicações rápidas, qualquer coisa que devolvesse a sensação de controle. Mas nada vinha. Apenas uma certeza incômoda começava a surgir. Aquele momento marcava o início de uma mudança irreversível. Essa história começa exatamente aqui, no instante em que a certeza se transforma em conflito. Um homem poderoso, admirado e temido no mundo dos negócios, passa a enfrentar um desafio que não aparece em relatórios nem reuniões. Ele terá de conviver com decisões difíceis, com o peso do julgamento alheio e com o espelho que reflete suas próprias fragilidades. O que fazer quando a realidade desafia tudo o que você acredita? Como reagir quando a perfeição se mostra impossível? Se essa situação já te fez parar e pensar, curta este vídeo agora para fortalecer esse tipo de conteúdo. Aproveite também para comentar de onde você está assistindo, porque sua participação faz toda a diferença. E não deixe de se inscrever no canal para acompanhar essa história até o fim, com todos os seus conflitos, emoções e reviravoltas. Com o passar das horas, o impacto inicial não desaparece. Ele apenas se transforma. O milionário começa a perceber que aquele bebê não é um episódio isolado, mas o centro de uma nova realidade. A empregada, que sempre esteve nos bastidores da casa, assume um papel inesperado, sendo uma das poucas pessoas capazes de encarar a situação com humanidade e calma. Para ela, a criança não é um problema a ser resolvido, mas uma vida que precisa de cuidado. Essa diferença de olhares cria uma tensão silenciosa que cresce a cada troca de palavras, a cada decisão adiada. Fora do quarto, o Brasil segue seu ritmo. O trânsito barulhento, o calor típico, as conversas espontâneas e os palpites que surgem de todos os lados logo começam a se infiltrar naquela história. Em uma cultura onde todos opinam e se envolvem, manter segredo se torna quase impossível. O milionário sente o peso dessa exposição antes mesmo de ela acontecer. Ele sabe que, mais cedo ou mais tarde, terá de enfrentar perguntas, comentários e julgamentos. E isso o assusta mais do que qualquer dificuldade prática. Dentro dele, um conflito se estabelece. De um lado, o homem racional, que busca soluções rápidas e discretas. Do outro, uma sensação incômoda de responsabilidade que insiste em crescer. Ele não quer demonstrar fraqueza, mas também não consegue ignorar completamente o vínculo que começa a se formar, mesmo contra sua vontade. Cada vez que o bebê se move, cada som suave que emite,
algo se quebra e se reconstrói dentro daquele homem que sempre acreditou ser inabalável. Essa introdução não entrega respostas prontas. Ela abre uma jornada. Uma trajetória marcada por obstáculos emocionais, escolhas difíceis e transformações lentas, mas profundas. Nada acontecerá de forma simples ou imediata. Cada avanço exigirá esforço real, e cada pequeno progresso terá um custo emocional. O ambiente ao redor também mudará. O hospital dará lugar a uma casa que precisará se adaptar, deixando de ser apenas símbolo de status para se tornar um espaço de convivência e aprendizado. Ao longo do tempo, relações serão testadas. Lealdades serão colocadas à prova. O milionário terá de encarar não apenas o olhar dos outros, mas o seu próprio, refletido em atitudes que ele jamais imaginou tomar. Haverá momentos de recuo, de silêncio, de vulnerabilidade escondida atrás de portas fechadas. E será justamente nesses momentos que a história ganhará mais força. O que começa com uma frase dita em choque se transforma em uma pergunta que ecoa dia após dia. Até onde alguém pode mudar quando a vida decide seguir um caminho inesperado? Essa é uma história sobre controle e perda, orgulho e aprendizado, resistência e transformação. E tudo isso está apenas começando agora. O quarto amplo do hospital particular parecia grande demais para conter o que acabará de acontecer. A luz branca refletia nas paredes claras, deixando tudo excessivamente limpo, quase artificial. O cheiro forte de produtos de asepsia misturava-se ao ar quente daquela manhã brasileira, e o som distante de carros na avenida lembrava que o mundo seguia normalmente do lado de fora. Mas ali dentro, o tempo havia perdido o ritmo. O milionário permanecia parado, com o corpo rígido e o olhar fixo no bebê que se mexia lentamente nos braços da empregada. A frase que escapara de sua boca ainda parecia vibrar no ambiente, pesada, impossível de ser recolhida. Ele não gritara por raiva, mas por choque. Um choque tão profundo que atravessara sua postura impecável, seu terno bem alinhado e toda a imagem de homem inabalável que ele construíra ao longo da vida. O bebê respirava com suavidade, alheio à tensão que dominava o quarto. O terceiro braço repousava delicadamente sobre o pequeno corpo, um detalhe impossível de ignorar. Não havia dor, não havia agitação. Apenas vida. Ainda assim, para o milionário, aquela cena representava o colapso de tudo que ele acreditava controlar. Seus olhos percorreram o ambiente em busca de alguma explicação lógica, algo que pudesse ser corrigido, ajustado, revertido. Nada respondia ao seu apelo silencioso. A empregada mantinha os braços firmes, apesar do tremor contido. Trabalhava para aquela família havia muitos anos e conhecia cada canto da casa, cada rotina, cada silêncio. Nunca, porém, havia visto aquele homem daquele jeito. O poder que sempre o acompanhará parecia ter evaporado. O olhar dele não carregava autoridade, mas medo. Um medo cru, exposto, quase infantil. Os profissionais de saúde tentavam manter a postura serena, explicando com cuidado que a condição havia sido identificada e que o bebê estava estável. As palavras soavam técnicas, medidas, mas não atravessavam a barreira emocional que se erguera dentro do milionário. Ele ouvia, mas não escutava. Sua mente girava em torno de uma única pergunta que não ousava formular em voz alta: como aquilo poderia acontecer justamente com ele? Desde cedo, aprenderá que sucesso vinha do esforço e da disciplina. Nada em sua vida fora deixado ao acaso. Cada passo, cada investimento, cada relação havia sido planejada. A fortuna que possuía era resultado de escolhas calculadas e decisões frias. Emoções sempre foram vistas como fraqueza, algo a ser controlado e mantido longe das grandes resoluções. Agora, porém, nenhuma planilha, nenhum advogado, nenhum contato influente parecia capaz de oferecer uma resposta satisfatória. Ele se aproximou da janela e puxou levemente a cortina. O sol forte iluminava prédios altos e ruas movimentadas. Pessoas caminhavam apressadas, vendedores ambulantes disputavam espaço nas calçadas. A vida seguia com sua habitual desordem organizada. Aquele contraste o incomodou profundamente. Como tudo podia continuar igual quando o mundo dele acabará de mudar para sempre? A empregada deu alguns passos cautelosos, aproximando-se. O bebê emitiu um som suave, quase um suspiro. O milionário sentiu algo estranho apertar o peito, uma sensação que não sabia nomear. Não era carinho, ainda não. Tampouco era rejeição pura. Era um desconforto profundo, como se estivesse diante de um espelho que refletia algo que ele não queria enxergar. Ao longo das horas seguintes,
o quarto se tornou um espaço de tensão silenciosa. Conversas baixas, portas abrindo e fechando, orientações sendo dadas. O milionário pouco falava. Limitava-se a acenos curtos, respostas objetivas. Por dentro, no entanto, travava uma batalha intensa. Parte dele desejava que tudo aquilo fosse resolvido longe de seus olhos, mantido em sigilo absoluto. Outra parte, menor e ainda frágil, sentia-se estranhamente ligada àquele bebê que parecia tão tranquilo apesar de tudo. Quando finalmente deixaram o hospital, o calor da rua atingiu o rosto do milionário com força. O motorista abriu a porta do carro, e o som do trânsito invadiu o momento. A empregada entrou com cuidado, acomodando o bebê. O milionário hesitou antes de entrar. Olhou mais uma vez ao redor, como se buscasse forças naquele caos urbano tão familiar. Em seguida, fechou a porta com um movimento seco. A mansão que sempre simbolizara sucesso e segurança agora parecia diferente. Grande demais, silenciosa demais. Os corredores longos ecoavam passos contidos. Objetos caros, obras de arte, móveis impecáveis continuavam nos mesmos lugares, mas algo invisível havia mudado o peso daquele espaço. O bebê foi levado para um quarto preparado às pressas. Equipamentos discretos, luz suave, tudo pensado para conforto. Ainda assim, o ambiente parecia provisório, como se ninguém tivesse certeza de quanto tempo aquela nova realidade iria durar. O milionário circulava pela casa sem rumo definido. Parava diante de janelas, observava o jardim perfeitamente cuidado, respirava fundo. Cada detalhe da mansão fora escolhido para transmitir controle e estabilidade. Agora, esses mesmos detalhes o confrontavam com a pergunta que evitava enfrentar: seria possível manter tudo exatamente como antes? Naquela noite, o som distante de uma televisão ligada em algum cômodo contrastava com o silêncio do quarto onde o bebê dormia. A empregada permanecia atenta, sentada próxima, observando cada movimento. O milionário aproximou-se da porta, mas não entrou. Encostou a mão na madeira fria e permaneceu ali por alguns segundos. Seu reflexo no vidro mostrava um homem cansado, diferente daquele que aparecia nas revistas e eventos sociais. Ele voltou para o escritório e sentou-se diante da mesa grande, repleta de documentos que agora pareciam irrelevantes. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se perdido. Vulnerável. Incapaz de decidir o próximo passo com a certeza de sempre. Aquela criança, sem dizer uma palavra, havia desorganizado sua estrutura interna de maneira irreversível. Do lado de fora, a noite avançava, trazendo sons típicos da cidade, uma brisa leve e o cheiro distante de comida sendo preparada em casas vizinhas. O Brasil seguia pulsando, acolhedor e intenso, enquanto dentro daquela mansão começava uma jornada que ninguém ali havia escolhido, mas que já não podia ser ignorada. A manhã seguinte chegou sem pedir licença. A luz do sol atravessou as cortinas altas da mansão, desenhando sombras longas no chão polido. O canto distante de pássaros misturava-se ao som constante da cidade acordando, buzinas, motores, vozes apressadas. O milionário abriu os olhos ainda deitado, mas não sentiu o alívio comum de quem desperta em sua própria cama. Havia um peso no peito que não existia antes. A lembrança da noite anterior veio inteira, sem suavidade, trazendo junto a imagem do bebê e a sensação incômoda de que nada mais estava sob controle. Ele se levantou devagar, caminhou até o banheiro amplo e encarou o próprio reflexo no espelho. O rosto bem cuidado mostrava sinais de cansaço que ele não estava acostumado a ver. Lavou o rosto com água fria, tentando afastar o desconforto, mas a inquietação permaneceu. Vestiu-se com roupas escolhidas automaticamente, como sempre fizera, porém aquela rotina parecia vazia, quase mecânica. O homem que dominava reuniões e decisões importantes agora se sentia inseguro diante de um quarto fechado no fim do corredor. Na cozinha, o cheiro de café fresco se espalhava pelo ar. A empregada já estava acordada há horas. O bebê havia despertado algumas vezes durante a madrugada, exigindo atenção constante. Apesar do cansaço, ela mantinha o olhar atento e um cuidado silencioso. A criança estava tranquila naquela manhã, movendo os braços lentamente, como se explorasse o próprio corpo. O terceiro braço, que causará tanto impacto, agora parecia apenas parte de quem ele era. O milionário entrou no ambiente e parou por um instante. Observou de longe, apoiado no batente da porta. Não disse nada. A empregada percebeu sua presença, mas também permaneceu em silêncio. O barulho da cafeteira preenchia o espaço entre eles.
Havia algo novo ali, uma tensão diferente, menos explosiva do que no dia anterior, porém mais profunda. Era a tensão de quem sabe que precisa agir, mas não sabe como. Ele sentou-se à mesa grande, de madeira escura, onde tantas reuniões informais já haviam acontecido. Pegou a xícara de café, sentiu o calor passar para a mão, respirou fundo. O sabor amargo parecia mais intenso naquela manhã. O bebê emitiu um som baixo, quase um resmungo, e o milionário sentiu o corpo enrijecer. Aquele pequeno ruído era suficiente para tirá-lo do eixo. Era estranho perceber como algo tão frágil podia ter tamanho impacto. As primeiras ligações começaram cedo. Compromissos do dia, reuniões, cobranças. Ele atendeu algumas, adiou outras, cancelou o que pôde. Pela primeira vez em muitos anos, sua agenda deixou de ser prioridade absoluta. Ainda assim, não conseguia se afastar totalmente do trabalho. Era como se agarrasse àquilo para não encarar o que realmente importava. O telefone na mão funcionava como escudo. Enquanto isso, a empregada se movimentava pela casa com cuidado, ajustando o ambiente, abrindo janelas, deixando o ar circular. A mansão, antes silenciosa, começava a ganhar vida de uma forma diferente. Não era mais o silêncio controlado do luxo, mas um silêncio atento, interrompido por pequenos sons, respirações, movimentos. Ela sabia que aquele período exigiria paciência. Não apenas com o bebê, mas com o homem que sempre parecerá tão distante. No meio da manhã, profissionais chegaram para avaliações iniciais. As conversas eram calmas, técnicas, cheias de termos que tentavam normalizar a situação. O milionário acompanhava tudo com um semblante fechado. Ouviu atentamente quando explicaram que o desenvolvimento da criança dependeria de estímulos, acompanhamento e adaptação. Nada foi apresentado como simples, tampouco como impossível. Essa ausência de extremos o incomodou. Ele queria uma resposta definitiva, algo que resolvesse tudo de uma vez. Mas a realidade se mostrava feita de processos lentos. Após as visitas, a casa voltou a ficar silenciosa. O milionário caminhou pelo jardim, sentindo o cheiro da grama recém-cortada e o calor do sol no rosto. Aquele espaço sempre fora um refúgio, um lugar onde ele organizava pensamentos. Agora, cada passo parecia carregado de dúvidas. Observou as plantas bem cuidadas, lembrando-se de quanto esforço era necessário para mantê-las vivas e bonitas. Pela primeira vez, fez uma associação que nunca havia feito antes. Nada florescia sem cuidado constante. O almoço foi servido em silêncio. Pratos bem apresentados, comida quente, tudo impecável. O milionário mal tocou na refeição. A empregada, sentada mais afastada, comia rapidamente enquanto observava o bebê. Havia uma naturalidade em seus gestos que contrastava com a rigidez dele. Essa diferença começou a incomodá-lo, não por irritação direta, mas por confronto interno. Ele se perguntava, ainda que não admitisse, porque para ela aquilo parecia menos assustador. Ao longo da tarde, o bebê passou a maior parte do tempo dormindo. O milionário entrou no escritório e tentou trabalhar. Abriu documentos, leu relatórios, fez anotações. Porém, a concentração escapava. O som suave da casa, os movimentos ao longe, tudo distraía. Em determinado momento, levantou-se e caminhou novamente até o quarto da criança. Parou na porta, como na noite anterior. Desta vez, porém, ficou ali por mais tempo. Observou o bebê dormindo. A respiração ritmada, o pequeno peito subindo e descendo, os braços repousando de forma desordenada. O terceiro braço já não causava o mesmo impacto visual. Ainda era estranho, mas não despertava mais repulsa imediata. O milionário sentiu algo diferente. Uma curiosidade contida. Um desconforto que começava a se misturar com algo mais complexo. A empregada percebeu sua presença e, com cuidado, explicou pequenos detalhes da rotina que começava a se formar. Falou do horário das mamadas, das reações do bebê, dos momentos em que ele parecia mais calmo. O milionário escutava sem interromper. Pela primeira vez, não se afastou. Aquela conversa simples, quase doméstica, tinha um peso inesperado. Ele se deu conta de que estava aprendendo algo novo, algo que nunca fizera antes. Aprender sem dominar. No fim da tarde, o céu começou a mudar de cor. Tons alaranjados tomaram conta do horizonte, refletindo nos vidros da mansão. O calor diminuiu levemente, trazendo um alívio momentâneo.
O milionário sentou-se na varanda, observando o entardecer. Lembrou-se de outras noites, outras preocupações, todas resolvidas com decisões firmes. Agora, nenhuma decisão parecia simples. Cada escolha carregava consequências emocionais que ele não estava acostumado a considerar. Quando a noite chegou, o cansaço se fez presente de forma mais intensa. O bebê acordou chorando, um som frágil, porém insistente. O milionário sentiu o impulso de se levantar e, ao mesmo tempo, o desejo de permanecer onde estava. O conflito interno se intensificou. A empregada se levantou imediatamente, como fizera tantas vezes naquele curto período. O choro cessou pouco depois. Ele observou de longe mais uma vez. Sentiu um aperto estranho no peito, uma mistura de alívio e culpa. Percebeu que, apesar de todo o desconforto, algo dentro dele começava a se mover. Não era aceitação, ainda. Era apenas o início de uma rachadura naquela armadura de controle absoluto. A noite avançou lentamente. A mansão, iluminada por luzes suaves, parecia menos imponente e mais humana. O milionário foi para o quarto, deitou-se, mas não dormiu de imediato. Pensamentos se acumulavam, perguntas sem respostas claras. Pela primeira vez, ele entendeu que aquela jornada não seria resolvida com dinheiro ou influência. Exigiria algo que ele nunca treinara de verdade: presença. Enquanto o bebê dormia tranquilamente em outro quarto, o milionário encarava o teto escuro, consciente de que sua vida havia entrado em um território desconhecido. Um território onde controle não era garantia de sucesso, e onde o maior desafio não estava fora, mas dentro dele mesmo. Os dias seguintes passaram com uma lentidão que o milionário não reconhecia. Cada manhã parecia igual à anterior, mas ao mesmo tempo carregava pequenas diferenças que ele não sabia explicar. O sol continuava entrando pelas janelas altas da mansão, o café seguia sendo servido no mesmo horário, os compromissos profissionais ainda existiam, mas nada tinha o mesmo peso. Havia sempre algo no ar, uma atenção constante voltada para um quarto específico no fim do corredor. Ele começou a acordar antes do despertador. Não por disciplina, mas por inquietação. O silêncio da casa já não era absoluto. Pequenos sons surgiam ao longo da madrugada, um choro breve, um movimento, passos leves da empregada atravessando os corredores. Mesmo sem sair da cama, ele percebia tudo. Era como se seu corpo estivesse em estado de alerta permanente, algo completamente novo para alguém que sempre dormira com a certeza de que tudo estava sob controle. Naquele início de semana, profissionais voltaram à casa para avaliações mais detalhadas. A sala foi reorganizada, móveis afastados, tapetes dobrados. O ambiente luxuoso deu lugar a um espaço funcional, quase improvisado. O milionário observava tudo com atenção, incomodado com a sensação de que sua casa estava deixando de ser apenas um símbolo de status para se tornar um lugar de adaptação. Aquela mudança física refletia algo interno que ele ainda resistia em aceitar. As explicações eram longas e cuidadosas. Falava-se de estímulos, de paciência, de desenvolvimento possível. Nada era prometido de forma absoluta. Essa ausência de garantias continuava a incomodá-lo profundamente. Ele sempre viverá cercado de certezas, números, metas claras. Agora, tudo parecia depender de tempo e dedicação, duas coisas que ele nunca precisará negociar de verdade. Após as visitas, a empregada permaneceu na sala, organizando os objetos usados. O bebê estava calmo, observando o ambiente com olhos atentos. O milionário se sentou em uma poltrona distante, mantendo certa rigidez no corpo. A presença daquela criança ainda o deixava desconfortável, mas algo havia mudado. Ele já não desviava o olhar automaticamente. Permanecia ali, observando, mesmo sem saber exatamente o que sentia. Ao longo da tarde, recebeu uma ligação importante relacionada aos negócios. Uma decisão precisava ser tomada rapidamente. Ele ouviu atentamente, fez perguntas, analisou riscos. Por alguns minutos, voltou a ser o homem seguro de sempre. No entanto, ao encerrar a ligação, percebeu que sua mente não estava totalmente ali. Havia uma divisão estranha, como se parte dele estivesse presa àquele quarto no fim do corredor. Esse conflito começou a se refletir em atitudes pequenas. Ele passou a reduzir o tempo fora de casa. Reuniões foram transferidas para chamadas virtuais. Compromissos sociais foram adiados sem explicações detalhadas. Essas escolhas tinham consequências claras. Pessoas estranhavam, questionavam,
demonstravam insatisfação. Pela primeira vez, ele aceitava esse desconforto sem reagir de forma agressiva. Era um sacrifício silencioso, ainda não assumido publicamente, mas real. O ambiente da casa também começou a mudar. Janelas eram mantidas mais abertas, cortinas menos fechadas. O ar circulava com mais liberdade. Sons da rua entravam com mais facilidade, vendedores ambulantes anunciando produtos, crianças brincando ao longe, o cotidiano brasileiro se infiltrando naquele espaço antes isolado. O milionário percebia esses sons com certa estranheza, mas também com uma curiosidade contida. Era como se o mundo externo estivesse lentamente sendo convidado a entrar. Em um fim de tarde particularmente quente, ele decidiu caminhar pelo bairro. Algo que não fazia há anos sem seguranças ou motoristas por perto. Colocou óculos escuros, saiu sozinho e seguiu pela calçada. O calor, o barulho e os cheiros o atingiram de forma intensa. Pessoas conversavam alto, vendedores ofereciam água gelada, o trânsito parecia caótico. Aquela caminhada curta teve um impacto inesperado. Pela primeira vez, ele se sentiu apenas mais uma pessoa em meio a tantas outras. Ao retornar para casa, encontrou a empregada sentada na varanda com o bebê no colo. O sol baixo iluminava o rosto da criança, criando sombras suaves. O bebê se mexia com curiosidade, emitindo pequenos sons. O milionário parou alguns metros antes, observando a cena. Havia uma naturalidade ali que ele ainda não conseguia reproduzir. Aquilo o incomodava, mas também despertava algo novo. Uma sensação estranha de perda e aprendizado ao mesmo tempo. Naquela noite, sentaram-se à mesa para o jantar. O clima ainda era silencioso, mas menos pesado. O milionário fez perguntas simples sobre a rotina do bebê. Horários, reações, pequenos progressos. A empregada respondeu com cuidado, sem exageros, sem dramatizar. Aquela troca, aparentemente banal, teve um peso significativo. Ele percebeu que estava se envolvendo, mesmo que de forma contida. Durante a madrugada, o bebê acordou chorando com mais intensidade. O som atravessou a casa e chegou até o quarto do milionário. Ele abriu os olhos imediatamente. Ficou alguns segundos imóvel, ouvindo. A empregada já se movimentava, mas o choro persistia. Algo dentro dele se mexeu de forma inesperada. Levantou-se, caminhou até o corredor e parou próximo ao quarto. Pela primeira vez, entrou. O ambiente estava iluminado por uma luz suave. O bebê se agitava, braços se movendo de forma desordenada. A empregada tentou acalmá-lo, mas o choro demorava a cessar. O milionário aproximou-se devagar. O coração batia mais rápido do que gostaria. Sentiu um medo estranho, não do bebê, mas de si mesmo. Medo de falhar, de não saber o que fazer. A empregada, percebendo sua presença, fez um gesto discreto, convidando-o a se aproximar mais. Ele hesitou por um instante, depois deu mais um passo. Observou os movimentos, escutou as orientações simples. Com cuidado, estendeu os braços e segurou o bebê por alguns segundos. O corpo pequeno era mais quente do que imaginara. O choro diminuiu lentamente, até se transformar em um som baixo e irregular. Aquele momento, embora breve, teve um impacto profundo. O milionário sentiu algo diferente, uma conexão frágil, ainda instável, mas real. Não houve lágrimas, nem grandes gestos. Apenas silêncio e respiração. Quando devolveu o bebê aos braços da empregada, sentiu um cansaço diferente, misturado a uma estranha sensação de alívio. Nos dias que se seguiram, esse pequeno episódio começou a reverberar em suas atitudes. Ele passou a entrar mais vezes no quarto, sempre de forma contida. Observava, fazia perguntas, permanecia por alguns minutos. Ainda havia resistência, ainda havia desconforto, mas o afastamento inicial começava a ceder espaço a uma curiosidade cuidadosa. O cenário da mansão continuava a se transformar. Objetos adaptados surgiam discretamente. Espaços antes intocados ganhavam nova função. O luxo permanecia, mas agora dividido com algo mais prático, mais humano. O milionário percebia essas mudanças com sentimentos mistos. Cada adaptação era uma pequena vitória, mas também um lembrete de que sua vida havia mudado para sempre. Internamente, o conflito se aprofundava. Ele ainda lutava contra o medo do julgamento externo. Imaginava comentários, olhares, especulações. Esse medo fazia recuar em certos momentos,
criando distância emocional. Ao mesmo tempo, a presença constante do bebê tornava esse recuo cada vez mais difícil. Havia algo ali que o puxava de volta, mesmo quando tentava se afastar. Em uma manhã chuvosa, o som da água batendo nas janelas trouxe uma sensação diferente. A casa parecia menor, mais acolhedora. O bebê dormia tranquilamente, embalado pelo som da chuva. O milionário sentou-se próximo, observando. Pela primeira vez, permitiu-se ficar ali sem pressa, sem agenda, sem telefone. Apenas presente. Ele ainda não sabia onde aquela jornada o levaria. Ainda não tinha respostas claras. Mas algo essencial havia mudado. O homem que entrará em choque dias antes agora começava a entender que o maior desafio não era a condição do bebê, mas a transformação que ela exigia dele. E essa transformação, lenta e silenciosa, já havia começado. A rotina começou a se instalar de maneira quase imperceptível. Não houve um dia específico em que tudo pareceu organizado, mas, aos poucos, os horários passaram a existir, os gestos se repetiram e a casa aprendeu a respirar em outro ritmo. O milionário percebeu essa mudança numa manhã nublada, quando desceu as escadas e ouviu, antes mesmo de chegar à sala, um som suave vindo do quarto do bebê. Não era choro. Era um ruído calmo, irregular, como se a criança conversasse com o próprio silêncio. Ele parou no meio do corredor, sentindo algo estranho crescer dentro do peito. Aquele som, tão simples, tinha o poder de prendê-lo ali por alguns segundos. Não havia obrigação, não havia cobrança. Ainda assim, ele se aproximou. Abriu a porta devagar e observou a cena. A empregada estava sentada próxima ao berço, ajustando um pano com cuidado. O bebê se movia lentamente, braços explorando o espaço ao redor, olhos atentos à luz que entrava pela janela. O milionário não entrou de imediato. Ficou encostado no batente, respirando fundo. O ambiente tinha um cheiro diferente, uma mistura de talco suave e ar fresco. Nada lembrava o choque dos primeiros dias. Ainda havia estranhamento, mas não havia mais pânico. Aquilo o surpreendeu. Perceber que o medo inicial havia diminuído sem que ele tivesse feito um esforço consciente foi desconcertante. Ao longo daquela semana, profissionais continuaram vindo à casa. As conversas passaram a ser menos técnicas e mais práticas. Falava-se de rotina, de estímulos simples, de pequenas adaptações que fariam diferença no dia a dia. O milionário escutava tudo com atenção, anotava mentalmente, fazia perguntas. Cada informação nova representava um obstáculo a menos, mas também um compromisso a mais. Ele começava a entender que aceitar aquela realidade exigiria constância, não apenas decisões pontuais. O trabalho, que sempre fora o centro de sua vida, começou a ocupar um espaço menor. Ele ainda resolvia questões importantes, ainda comandava decisões, mas agora fazia isso de casa, entre uma pausa e outra. Em alguns momentos, era interrompido pelo som do bebê. No início, isso o irritava. Com o tempo, passou a aceitar essas interrupções como parte do novo cenário. Essa aceitação não veio sem custo. Perdeu oportunidades, adiou projetos, lidou com olhares questionadores. Cada escolha tinha um preço claro, e ele sentia esse peso diariamente. A casa, antes marcada por uma organização quase rígida, passou a refletir outra dinâmica. Almofadas espalhadas, objetos pequenos fora do lugar, uma sensação de movimento constante. O milionário observava essas mudanças com sentimentos contraditórios. Parte dele queria restaurar a ordem antiga. Outra parte, ainda em formação, começava a reconhecer que aquela desordem trazia vida. Em uma tarde quente, decidiu sentar-se no chão da sala pela primeira vez em anos. O bebê estava deitado sobre um tapete adaptado, observando tudo ao redor. A empregada acompanhava de perto, orientando os movimentos com calma. O milionário sentiu o piso frio sob as mãos e estranhou aquela posição. Aquilo parecia pequeno, quase irrelevante, mas para ele era um gesto enorme. Um deslocamento simbólico de quem sempre se manteve acima, distante, para alguém que começava a se aproximar. O bebê reagiu à presença dele com um movimento leve, um som curto. Nada extraordinário. Ainda assim, o milionário sentiu um aperto no peito. Não era alegria plena, tampouco medo. Era algo intermediário, uma sensação nova que ele ainda tentava compreender. Ficou ali por alguns minutos, observando, respirando, permitindo-se não fazer nada além disso. À noite,
recebeu uma visita inesperada. Um parente distante, que não via há tempos, apareceu sem aviso. O encontro foi tenso. Conversas educadas, perguntas indiretas, olhares curiosos. O bebê não estava presente, mas a presença dele era sentida em cada silêncio. O milionário respondeu como pôde, desviando de assuntos, protegendo o que ainda não sabia como expor. Aquela visita deixou claro que o mundo externo começava a se aproximar, e ele ainda não estava preparado. Após a saída do parente, caminhou pela casa em silêncio. Sentiu uma irritação contida, seguida de cansaço. Pela primeira vez, reconheceu o medo do julgamento com clareza. Não era apenas sobre a criança. Era sobre sua própria imagem, construída ao longo de décadas. Aquilo fez-se sentir vulnerável de uma forma inédita. Ele se sentou no escuro da sala e ficou ali por longos minutos, ouvindo apenas o som distante da televisão ligada em outro cômodo. Nos dias seguintes, essa vulnerabilidade começou a se manifestar em pequenos gestos. Ele passou a evitar espelhos por mais tempo do que o normal. Demorava para responder mensagens. Tinha dificuldade para tomar decisões simples. Era como se toda sua energia estivesse sendo redirecionada para algo que ele ainda não sabia nomear. Essa instabilidade o assustava, mas também o forçava a olhar para si de maneira mais honesta. O bebê continuava seu desenvolvimento dentro do possível. Pequenas reações, movimentos mais coordenados, períodos maiores de calma. Cada avanço, por menor que fosse, era observado com atenção. A empregada comemorava discretamente, com sorrisos contidos. O milionário observava essas reações, e mesmo sem demonstrar, sentia algo se mover dentro dele. Cada pequena conquista trazia alívio, mas também reforçava a responsabilidade que ele carregava. Em uma manhã chuvosa, o som da água batendo forte no telhado criou uma atmosfera introspectiva. A casa parecia menor, mais próxima. O milionário sentou-se perto da janela, observando a chuva cair sobre o jardim. As plantas balançavam com o vento, resistentes, adaptando-se às mudanças do clima. A imagem ficou gravada em sua mente. Pela primeira vez, fez uma associação clara entre aquelas plantas e sua própria situação. Crescer exigia adaptação. Resistir não significava permanecer igual. Nesse mesmo dia, segurou o bebê novamente. Desta vez, por mais tempo. Sentou-se em uma poltrona e manteve a criança nos braços, com cuidado e atenção. O contato prolongado trouxe uma mistura intensa de sensações. Medo de errar, receio de se apegar demais, vontade de proteger. Tudo coexistia dentro dele sem pedir permissão. O bebê, tranquilo, parecia ignorar o turbilhão interno daquele homem. Quando devolveu a criança à empregada, sentiu um cansaço profundo, mas também uma estranha sensação de preenchimento. Não era felicidade plena. Era algo mais sutil, mais verdadeiro. Um passo pequeno, porém significativo. Ao final daquela semana, o milionário percebeu que já não era o mesmo homem que entrará em choque no hospital. Ainda havia resistência, ainda havia conflitos, mas algo essencial havia mudado. Ele começava a entender que aquela jornada não seria sobre consertar uma situação, mas sobre construir algo novo a partir dela. A casa seguia se transformando. O ambiente, antes. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Frio e impecável, agora carregava marcas de convivência. Sons, cheiros, movimentos. O milionário caminhava por esses espaços com mais calma, mais presença. Sabia que ainda enfrentaria obstáculos, julgamentos e decisões difíceis. Mas, pela primeira vez, não sentia apenas medo. Sentia, ainda que timidamente, a possibilidade de aprendizado. E assim, sem anúncios grandiosos ou gestos dramáticos, a transformação continuava. Lenta, silenciosa, exigindo esforço diário. Uma mudança que não podia ser comprada, apenas vivida. O tempo avançava de um jeito diferente dentro da mansão. Os dias já não eram marcados apenas por reuniões e compromissos profissionais, mas por pequenos acontecimentos que antes passariam despercebidos. O milionário percebeu isso numa manhã clara, quando desceu as escadas e notou que já não estranhava o som constante vindo do quarto do bebê. Aquilo, que no início causará desconforto e tensão,
agora fazia parte do cenário cotidiano. Ainda não era algo plenamente aceito, mas já não provocava rejeição imediata. A casa estava mais viva. As janelas permaneciam abertas por mais tempo, permitindo a entrada do ar quente e dos sons da rua. O barulho distante de um vendedor ambulante misturava-se ao canto de um rádio ligado em volume baixo na cozinha. O cheiro de comida simples se espalhava, contrastando com os aromas sofisticados que costumavam dominar aquele espaço. O milionário respirou fundo ao atravessar o corredor. Algo naquela mistura de sons e cheiros o fazia sentir-se deslocado e, ao mesmo tempo, estranhamente confortável. Nos últimos dias, ele começara a acompanhar mais de perto a rotina do bebê. Não de forma constante, mas suficiente para perceber padrões. Horários em que a criança ficava mais calma, momentos em que reagia melhor a estímulos simples, instantes em que parecia apenas observar o mundo com curiosidade. O terceiro braço já não causava o mesmo impacto visual. Continuava presente, claro, mas agora era visto como parte de um conjunto maior, não como todo. A empregada seguia firme em sua dedicação. O cansaço era visível, mas havia uma determinação silenciosa em cada gesto. Ela organizava o ambiente, ajustava pequenos detalhes, adaptava o que fosse necessário. Sua motivação era clara, embora nunca declarada em palavras. Para ela, cuidar daquela criança era mais do que uma obrigação profissional. Era um compromisso humano, algo que tocava memórias e valores profundos. O milionário observava essa dedicação com atenção crescente. Em alguns momentos, sentia gratidão. Em outros, uma pontada de culpa por saber que delegara tanto desde o início. Essa culpa não o paralisava, mas começava a moldar suas atitudes. Ele passou a intervir mais, a perguntar, a se oferecer para ajudar em tarefas simples. Nada grandioso, apenas gestos pequenos, mas significativos para alguém que sempre manteve distância emocional. O trabalho continuava exigindo decisões importantes. Reuniões virtuais se acumulavam, documentos precisavam ser analisados, acordos dependiam de sua palavra final. Ele seguia cumprindo essas responsabilidades, mas agora sentia o peso de cada escolha de forma mais intensa. Quando prolongava uma reunião, perdia um momento com o bebê. Quando se afastava para resolver algo urgente, voltava com a sensação de que algo essencial havia sido deixado de lado. Cada vitória profissional vinha acompanhada de um sacrifício pessoal, e isso o incomodava profundamente. Em uma tarde especialmente abafada, decidiu interromper o expediente mais cedo. Fechou o notebook, desligou o telefone e caminhou pela casa sem destino certo. Parou diante do quarto do bebê e entrou sem hesitar. O ambiente estava silencioso, iluminado por uma luz suave. A criança estava acordada, deitada, movendo os braços lentamente. O milionário se aproximou e sentou-se no chão, sentindo novamente o contato frio do piso. Ficou ali por um tempo que não soube medir, observando, respirando, tentando compreender o que sentia. Não havia palavras, não havia explicações. Apenas presença. O bebê reagiu com um som baixo, quase um murmúrio. O milionário sentiu o coração acelerar. Aquele pequeno som parecia um convite, ainda que involuntário. Ele estendeu a mão com cuidado e tocou de leve o braço da criança. O contato foi breve, mas suficiente para provocar um turbilhão interno. Naquele momento, uma lembrança antiga surgiu sem aviso. A própria infância, marcada por exigências, disciplina e pouca demonstração de afeto. Ele se viu pequeno, tentando corresponder a expectativas que nunca pareciam totalmente alcançáveis. Essa memória trouxe um desconforto profundo, mas também uma compreensão inesperada. Pela primeira vez, questionou se havia reproduzido esse mesmo padrão em sua própria vida adulta. Aquele bebê, tão diferente do que imaginara, estava forçando-o a revisitar feridas antigas. Nos dias seguintes, essa reflexão começou a influenciar suas atitudes. Ele se permitiu errar mais, demonstrar insegurança, admitir que não sabia tudo. Essas pequenas vulnerabilidades eram difíceis de expor, mas trouxeram uma sensação estranha de alívio. A empregada percebeu essa mudança e passou a compartilhar mais detalhes, mais histórias, mais observações sobre o dia a dia da criança. Essas conversas criaram uma conexão nova entre eles, baseada menos em hierarquia e mais em colaboração. A cultura ao redor também começava a exercer influência. Comentários de conhecidos, sugestões vindas de pessoas simples, conselhos dados sem cerimônia. O milionário, que antes rejeitava esse tipo de interferência,
passou a ouvir com mais atenção. Nem tudo era aproveitado, mas o simples ato de escutar representava uma mudança significativa. Ele começava a entender que nem todo conhecimento vinha de títulos ou experiências formais. Um acontecimento marcante surgiu no meio da semana. Foi sugerida uma saída curta, apenas para sentir o ambiente externo. Um passeio rápido, discreto, sem exposição. A ideia causou resistência imediata. O medo do julgamento voltou com força. Imaginar olhares curiosos, comentários silenciosos, perguntas não feitas, tudo isso fez recuar. Ainda assim, a sugestão ficou ecoando em sua mente ao longo do dia. À noite, sentado na varanda, observando o movimento distante da cidade, ele ponderou sobre essa possibilidade. Pensou nos obstáculos claros. O desconforto pessoal, o receio de ser visto, a sensação de vulnerabilidade pública. Pensou também no objetivo maior: oferecer experiências ao bebê, permitir que ele conhecesse outros ambientes, outras sensações. A balança interna oscilava, e nenhuma decisão parecia totalmente certa. No dia seguinte, sem anunciar nada, ele tomou uma atitude prática. Mandou preparar o carro de forma simples, sem exageros. Ajustes foram feitos para garantir conforto e segurança. Não havia planos grandiosos, apenas uma saída curta. Quando comunicou a decisão, sentiu o peso imediato da escolha. A empregada reagiu com surpresa contida, mas também com cuidado. Tudo foi preparado lentamente, respeitando o ritmo da criança e do próprio milionário. A saída foi breve, mas intensa. O calor do lado de fora, o som da rua, o movimento das pessoas. O bebê reagiu com curiosidade silenciosa. O milionário manteve-se atento a tudo, observando cada detalhe, cada reação. Houve olhares, claro. Alguns curiosos, outros apenas rápidos. Nenhuma palavra foi dita, mas o impacto emocional foi grande. Ele sentiu o coração bater mais forte, sentiu o peso da exposição. Ao mesmo tempo, sentiu orgulho por não ter recuado. Ao retornarem para casa, o cansaço foi evidente. O milionário sentou-se em silêncio, respirando fundo. Aquela pequena vitória havia custado energia emocional, coragem e enfrentamento. Não era algo que ele faria todos os dias, mas representava um avanço real. Ele percebia isso com clareza. Naquela noite, segurou o bebê novamente. Desta vez, com menos rigidez, com mais naturalidade. O contato ainda despertava receios, mas também trazia uma sensação de pertencimento que ele jamais imaginara sentir. Não era uma transformação completa. Era um processo, lento e exigente. Ao se deitar, o milionário refletiu sobre tudo o que havia acontecido desde o dia do nascimento. O choque inicial, a resistência, os medos, as pequenas conquistas. Ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Sabia que enfrentaria novos obstáculos, internos e externos. Mas também reconhecia algo fundamental. Ele já não estava parado. Estava em movimento. A mansão, agora silenciosa, parecia acolher essa nova fase. Os espaços haviam mudado, e ele também. O homem que sempre acreditara controlar tudo começava a aprender a conviver com o imprevisível. E, mesmo sem admitir em voz alta, começava a entender que aquela jornada, apesar de difícil, estava lhe ensinando algo que o dinheiro nunca comprará. Os meses avançaram de forma silenciosa, quase respeitosa, como se o tempo tivesse aprendido a andar com cuidado dentro daquela casa. O milionário já não contava os dias como antes. Não marcava o calendário com compromissos sociais nem aguardava datas importantes do mundo dos negócios com a mesma ansiedade. Agora, os marcos vinham de outro lugar. Um novo movimento, um período maior de tranquilidade, uma reação inesperada. Pequenos sinais que, para qualquer outro, talvez não significassem nada, mas que para ele passaram a ter um valor imenso. A casa seguia em transformação. Alguns espaços foram reorganizados, outros ganharam novas funções. O escritório, antes intocável, passou a dividir a atenção com o quarto do bebê. Documentos importantes ficavam sobre a mesa enquanto, ao fundo, um som suave ecoava pelo corredor. Essa convivência entre mundos tão distintos exigia um equilíbrio constante. O milionário sentia-se dividido, mas já não tentava fugir dessa divisão. Começava a aceitar que sua vida agora era feita de contrastes. O bebê crescia, e com esse crescimento vinham novos desafios.
Os movimentos tornavam-se mais coordenados, a curiosidade mais evidente. O terceiro braço, que antes parecia apenas uma presença física inesperada, agora exigia adaptações mais claras. Ajustes em roupas, objetos e posições passaram a fazer parte da rotina. O milionário observava cada uma dessas adaptações com atenção. Nada era feito sem que ele soubesse. Não porque quisesse controlar, mas porque sentia a necessidade de compreender. Essa compreensão, porém, não vinha sem resistência. Em alguns dias, ele acordava com uma sensação de cansaço profundo, como se carregasse um peso invisível. Nessas manhãs, evitava o quarto do bebê por mais tempo do que gostaria de admitir. Mergulhava no trabalho, buscava refúgio em planilhas e relatórios. Logo percebia que isso já não funcionava como antes. O trabalho continuava importante, mas perderá o poder de anestesiar emoções. A empregada permanecia firme, mesmo diante do desgaste visível. Seus gestos eram precisos, mas carregavam uma suavidade constante. Ela conhecia cada reação da criança, cada sinal de desconforto, cada momento de calma. O milionário passou a confiar nela de uma forma diferente. Não apenas como funcionária, mas como alguém que enxergava a realidade sem filtros. Essa confiança trouxe uma mudança clara na dinâmica da casa. Decisões passaram a ser discutidas, não apenas comunicadas. Em uma tarde nublada, o bebê demonstrou um progresso sutil, mas significativo. Uma resposta diferente a um estímulo simples, um movimento que não havia ocorrido antes. Não houve comemoração exagerada. Apenas um silêncio atento, seguido de um olhar trocado entre o milionário e a empregada. Naquele olhar havia algo novo. Uma cumplicidade discreta, construída aos poucos, sem promessas, sem discursos. Esse pequeno avanço trouxe também um medo inesperado. O medo de criar expectativas demais. O milionário percebeu isso com clareza naquela noite. Sentado sozinho no escritório, refletia sobre como vinha se permitindo sentir esperança. Essa esperança, embora necessária, o deixava vulnerável. Ele temia se apegar a resultados, temia frustrações futuras. Esse conflito interno se intensificou, criando dias de oscilação emocional. Havia momentos de abertura e momentos de fechamento quase imediato. O ambiente externo continuava pressionando, ainda que de forma indireta. Convites eram feitos, perguntas surgiam, especulações circulavam. O milionário escolhia com cuidado o que responder e para quem. Essa seleção constante exigia energia emocional. Em alguns momentos, sentia-se isolado, como se estivesse protegendo algo frágil demais para ser exposto. Em outros, sentia orgulho por conseguir manter limites claros. Uma mudança significativa ocorreu quando ele decidiu retomar caminhadas mais frequentes pelo bairro. Não era mais uma tentativa de fuga, mas um exercício de convivência com o mundo real. O calor, os sons, as conversas espontâneas faziam parte desse processo. Em uma dessas caminhadas, parou em uma praça simples, observou famílias, avós com netos, crianças brincando. Aquela cena cotidiana o impactou de maneira profunda. Não pela comparação, mas pela percepção de que a vida se organizava de muitas formas diferentes, todas legítimas. Ao voltar para casa naquele dia, entrou no quarto do bebê sem hesitar. Sentou-se no chão, como já fizera antes, mas agora com mais naturalidade. O bebê estava atento, reagindo aos movimentos ao redor. O milionário falou em voz baixa, quase um sussurro. Não havia palavras ensaiadas, apenas sons simples, intuitivos. O bebê reagiu com um movimento suave, um som curto. Aquele instante, embora pequeno, teve um peso enorme. Era uma comunicação primária, livre de expectativas. Nos dias seguintes, esse tipo de interação passou a se repetir. Não era constante, nem sempre confortável, mas era real. O milionário começou a perceber que sua presença tinha impacto. Não apenas prático, mas emocional. Essa percepção trouxe uma responsabilidade nova. Ele já não se via apenas como alguém que precisava aceitar uma situação. Via-se como parte ativa de um processo de crescimento mútuo. A casa acompanhava essa evolução. O ambiente parecia menos rígido, mais fluido. Objetos caros dividiam espaço com itens simples, funcionais. O luxo permanecia, mas havia perdido o protagonismo. O milionário caminhava pelos corredores com mais calma, observando detalhes que antes ignorava. Um quadro torto,
Um vaso fora do lugar, uma porta aberta. Coisas pequenas que agora faziam parte da vida real. Um obstáculo importante surgiu quando foi necessário considerar um acompanhamento mais frequente fora de casa. A ideia trouxe de volta o medo da exposição. O milionário passou dias refletindo sobre isso. Pensava nos benefícios claros para o bebê, mas também nas dificuldades práticas e emocionais. A decisão exigia coragem, planejamento e renúncia. Ele sabia que não poderia controlar tudo naquele ambiente externo. Depois de muita hesitação, optou por dar esse passo. Não foi uma decisão celebrada. Foi silenciosa, pesada, consciente. Ajustes foram feitos, horários reorganizados, recursos disponibilizados. Cada detalhe exigiu esforço e sacrifício. O milionário sentiu o impacto dessa escolha no corpo e na mente. Cansaço, ansiedade, insegurança. Tudo se misturava. As primeiras experiências fora de casa foram intensas. Novos ambientes, novos sons, novas pessoas. O bebê reagia de forma variada. Havia momentos de calma e momentos de desconforto. O milionário acompanhava tudo de perto, atento a cada sinal. Em alguns instantes, sentia vontade de recuar, de proteger demais. Em outros, compreendia que aquele desconforto fazia parte do processo. Essas saídas trouxeram também encontros inesperados. Pessoas simples, histórias compartilhadas, olhares empáticos. O milionário, acostumado a ambientes formais, sentiu-se deslocado no início. Com o tempo, começou a perceber a força dessas trocas. Não havia julgamentos explícitos, apenas realidades diferentes convivendo no mesmo espaço. Essa experiência mexeu profundamente com sua visão de mundo. Ao final de uma dessas jornadas, voltou para casa exausto. Sentou-se na sala escura, deixou o silêncio tomar conta. Sentia o corpo pesado, mas a mente estava estranhamente calma. Havia feito algo difícil e necessário. Essa combinação lhe trouxe uma sensação nova. Não de vitória plena, mas de coerência interna. Naquela noite, entrou no quarto do bebê mais uma vez. Observou a criança dormir, respirando de forma tranquila. Sentiu um aperto no peito, seguido de um alívio suave. Pela primeira vez, reconheceu que já não desejava que nada daquilo tivesse sido diferente. Ainda havia medo, ainda havia incertezas. Mas havia também um senso de propósito que ele nunca experimentara antes. Ao deitar-se, refletiu sobre a transformação silenciosa que vinha acontecendo. Ele não se tornará outra pessoa de repente. Continuava sendo quem sempre fora, com suas falhas e rigidez. Mas agora carregava algo novo. Uma abertura, ainda frágil, mas real. Um aprendizado que exigia paciência diária. O milionário adormeceu com essa sensação contraditória. Cansado, vulnerável, mas presente. Sabia que a jornada estava longe de terminar. Sabia que ainda enfrentaria desafios maiores. Ainda assim, pela primeira vez desde o nascimento do bebê, sentiu que estava caminhando na direção certa. E isso, para alguém que sempre acreditara ter todas as respostas, era uma descoberta profunda. O ritmo da casa passou a obedecer a uma lógica própria, distante do relógio comum do mundo exterior. As manhãs começavam mais cedo, não por compromissos, mas por necessidades. O milionário já não estranhava acordar antes do sol, caminhar em silêncio pelos corredores ainda frios, sentindo o piso gelado sob os pés. Havia algo quase ritual nesse percurso diário até o quarto do bebê. Um misto de receio e expectativa que nunca se repetia da mesma forma. O bebê estava maior, mais atento ao ambiente, reagindo com mais intensidade aos estímulos. Os olhos acompanhavam movimentos, os sons provocavam respostas variadas. O terceiro braço, agora mais firme, exigia cuidados constantes. Nada era improvisado. Tudo precisava ser pensado antes. O milionário percebeu que planejar havia ganhado um novo significado. Antes, planejava para expandir, conquistar, dominar. Agora, planejava para proteger, adaptar, acolher. Essa mudança interna não foi imediata nem confortável. Em alguns momentos, ele se sentia frustrado por não conseguir prever reações simples. Havia dias em que o bebê parecia tranquilo, quase sereno, e outros em que qualquer pequena mudança causava inquietação. O milionário tentava não demonstrar impaciência, mas sentia o peso dessa imprevisibilidade. Ele,
que sempre confiara em números e estratégias, precisava aprender a lidar com o incerto. A empregada permanecia como um ponto de estabilidade. Seus gestos não eram mecânicos. Havia atenção verdadeira em cada ação. Ela percebia sinais que passavam despercebidos para outros. Essa sensibilidade começou a despertar algo no milionário. Não apenas admiração, mas uma vontade genuína de aprender. Em vez de apenas observar, passou a perguntar. Em vez de apenas decidir, passou a ouvir. Com o passar das semanas, as saídas de casa tornaram-se mais frequentes. Não eram longas nem simples. Cada deslocamento exigia preparação cuidadosa. O calor do Brasil, os ruídos da cidade, os olhares curiosos. Tudo isso impactava o bebê e, consequentemente, o milionário. Ele sentia o corpo tensionar a cada passo fora do ambiente controlado. Ainda assim, persistia. Sabia que recuar significaria limitar possibilidades futuras. Em uma dessas saídas, algo inesperado aconteceu. Um gesto simples, vindo de alguém completamente desconhecido, que ofereceu ajuda sem perguntas, sem olhares invasivos. Foi um instante breve, quase imperceptível para quem observava de fora. Para o milionário, porém, teve um impacto profundo. Ele percebeu que o mundo não era feito apenas de julgamento. Havia espaços de acolhimento onde ele menos esperava. Esse episódio fez com que ele refletisse durante dias. Pensava em como havia criado uma barreira entre sua vida e a realidade comum. O dinheiro sempre fora uma proteção, mas também um isolamento. Agora, essa barreira começava a se desfazer, não por escolha estratégica, mas por necessidade emocional. O bebê estava ensinando algo que nenhum negócio havia ensinado antes. Dentro de casa, novos ajustes foram necessários. Móveis foram reorganizados, objetos substituídos, espaços redesenhados. Cada mudança trazia um custo. Não apenas financeiro, mas simbólico. O milionário sentia que estava abrindo mão de um ideal antigo de perfeição. Essa renúncia não vinha sem dor. Em alguns momentos, caminhava pela casa sentindo uma espécie de luto silencioso pelo que não seria mais. O conflito interno se intensificou quando ele foi confrontado com decisões que não podiam mais ser adiadas. Escolhas que exigiam posicionamento claro. Ele passou noites em claro, sentado na sala, ouvindo sons distantes da cidade, sentindo o peso da responsabilidade. Perguntava-se se estava fazendo o suficiente, se estava preparado, se algum dia se sentiria completamente seguro. Essas dúvidas o tornaram mais vulnerável. Pela primeira vez, permitiu-se demonstrar cansaço diante da empregada. Não houve dramatização. Apenas um momento de honestidade crua. Esse gesto, simples e humano, fortaleceu a relação entre eles. Não havia hierarquia naquele instante, apenas duas pessoas lidando com algo maior do que ambas. O bebê, por sua vez, parecia reagir a essa mudança de energia. Havia momentos de maior tranquilidade, períodos mais longos de atenção. O milionário começou a notar padrões sutis. Pequenas preferências, respostas específicas a sons e texturas. Essa observação constante criou um vínculo diferente. Não era mais apenas cuidado, era presença ativa. Um dos maiores obstáculos surgiu quando ele percebeu que não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O trabalho continuava exigindo atenção, decisões importantes não podiam ser adiadas indefinidamente. O conflito entre o papel profissional e o papel pessoal tornou-se evidente. Ele tentou equilibrar, mas percebeu rapidamente que esse equilíbrio exigiria sacrifícios reais. Alguns compromissos foram cancelados, outros delegados. Essas escolhas tiveram consequências. Questionamentos surgiram, pressões aumentaram. O milionário sentiu o impacto direto dessas decisões em sua imagem pública. Pela primeira vez, não reagiu tentando recuperar controle imediato. Aceitou o desconforto, mesmo sem gostar dele. As subtramas começaram a se entrelaçar de forma mais evidente. O ambiente profissional reagia às mudanças pessoais, enquanto a vida doméstica absorvia reflexos do mundo exterior. Nada estava isolado. Tudo se conectava. O milionário percebeu que sua transformação interna estava reverberando em todas as áreas da vida. Em uma tarde chuvosa, o bebê apresentou um comportamento diferente. Um movimento mais coordenado, uma reação mais rápida. Não foi algo extraordinário, mas foi consistente. O milionário acompanhou cada detalhe,
tentando não criar expectativas exageradas. Ainda assim, sentiu uma emoção difícil de conter. Não havia euforia, apenas um reconhecimento silencioso de progresso. Esse progresso trouxe consigo um novo medo. O medo de perder o que estava sendo construído. O milionário percebeu que quanto mais se envolvia, mais tinha a perder emocionalmente. Essa consciência o deixou inquieto. Passou dias oscilando entre aproximação e distanciamento. Sabia que não poderia viver eternamente nessa hesitação. O ambiente da casa refletia esse estado emocional. Alguns dias eram leves, outros carregados. A luz natural entrava de forma diferente conforme o clima, os sons variavam, o ar parecia mais denso em certos momentos. O milionário passou a perceber essas mudanças sensoriais com mais clareza. Tudo parecia amplificado. Uma conversa inesperada trouxe à tona questões que ele vinha evitando. Não houve acusações nem confrontos diretos. Apenas verdades ditas com cuidado. Essa conversa exigiu maturidade e escuta. O milionário sentiu o peso das palavras, mas também uma sensação de alívio. Algumas dúvidas precisavam ser verbalizadas para perder força. A partir desse momento, algo mudou. Não de forma radical, mas perceptível. O milionário começou a agir com mais coerência entre pensamento e ação. Não buscava mais respostas prontas. Aceitava o processo, mesmo com suas imperfeições. Essa postura trouxe uma tranquilidade inesperada. Os dias seguintes foram marcados por pequenos avanços e recaídas emocionais. Nada linear. O bebê continuava crescendo, reagindo, surpreendendo. O milionário continuava aprendendo, errando, ajustando. Havia cansaço, mas havia também uma sensação de construção contínua. Em uma noite especialmente silenciosa, ele permaneceu no quarto do bebê por mais tempo do que o habitual. Observou a respiração calma, os movimentos suaves. Sentiu uma emoção profunda, difícil de definir. Não era apenas cuidado, nem apenas responsabilidade. Era algo mais complexo, mais humano. Ao sair do quarto, caminhou pela casa com passos lentos. Percebeu que aquele lugar já não era o mesmo. E ele também não. Ainda havia muito a enfrentar, muitos obstáculos pela frente. Mas, naquele instante, sentiu que estava mais preparado do que jamais imaginara ser. O milionário compreendeu que a verdadeira transformação não estava no que ele fazia externamente, mas na forma como estava aprendendo a sentir. E essa descoberta, silenciosa e íntima, marcava um novo estágio dessa jornada. O tempo já não parecia um inimigo apressado nem um aliado previsível. Ele simplesmente seguia, impondo mudanças sutis que só eram percebidas quando alguém parava para observar com atenção. O milionário passou a notar isso nas manhãs mais claras, quando a luz entrava diferente pelas janelas, desenhando sombras novas nos móveis que haviam sido rearranjados tantas vezes. Aquela casa, antes rígida e silenciosa, agora respirava de outro jeito. O bebê estava mais desperto, mais presente no próprio corpo. Os movimentos não eram apenas reflexos. Havia intenção, curiosidade, resposta. O terceiro braço, que no início parecia um símbolo de ruptura, tornará-se parte da rotina, exigindo cuidados constantes, mas também revelando possibilidades inesperadas. O milionário observava com atenção cada detalhe, tentando compreender sem antecipar conclusões. Aprenderá, a duras penas, que pressa não ajudava em nada. A rotina se tornará mais estruturada. Horários definidos, pausas necessárias, momentos de silêncio respeitados. Não era uma organização fria, mas uma tentativa consciente de criar previsibilidade em um cenário que sempre surpreendia. O milionário sentia que essa estrutura o ajudava tanto quanto ajudava o bebê. Havia dias em que ele se apoiava nesses horários como quem se apoia em um corrimão invisível. Apesar disso, o conflito interno permanecia. Ele ainda se pegava questionando escolhas, revisitando pensamentos antigos, comparando o presente com a vida que havia imaginado. Esses pensamentos surgiam principalmente à noite, quando o cansaço tornava as defesas mais frágeis. Sentado na sala, com as luzes baixas e o som distante da cidade, ele permitia que essas dúvidas existissem sem tentar eliminá-las imediatamente. A empregada continuava sendo uma presença constante e atenta. Sua postura não era de confronto nem de submissão. Era firmeza tranquila. Ela percebia mudanças de humor, antecipava necessidades, ajustava a rotina com pequenas alterações quase imperceptíveis.
O milionário passou a confiar ainda mais nesse olhar sensível. Em muitos momentos, bastava um gesto ou um silêncio compartilhado para que ambos entendessem o que precisava ser feito. As saídas de casa passaram a fazer parte da rotina semanal. Já não eram eventos excepcionais, mas etapas necessárias do cuidado. Cada deslocamento ainda exigia preparo, mas o medo inicial dera lugar a uma vigilância mais serena. O milionário notava olhares curiosos, às vezes insistentes, mas já não reagia com o mesmo impulso defensivo. Aprenderá a filtrar o que vinha de fora. Em uma dessas saídas, ocorreu um episódio que o marcou profundamente. Em um ambiente simples, sem luxo, cercado por pessoas comuns, ele percebeu algo que nunca havia sentido antes. Não estava sendo reconhecido pelo status, nem pelo dinheiro, nem pelo poder. Ali, ele era apenas alguém tentando fazer o melhor possível em uma situação complexa. Essa percepção foi desconcertante e libertadora ao mesmo tempo. Ao retornar para casa naquele dia, sentiu um cansaço diferente. Não era apenas físico. Era um desgaste emocional acompanhado de uma estranha sensação de coerência. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que suas ações estavam alinhadas com algo mais profundo do que expectativas externas. Esse sentimento o acompanhou por dias, influenciando decisões pequenas e grandes. O ambiente doméstico continuava a se transformar. Objetos antes considerados indispensáveis foram guardados, enquanto itens simples ganharam protagonismo. A casa perdeu parte do brilho excessivo, mas ganhou funcionalidade e calor. O milionário percebeu que já não sentia falta do excesso. Aquilo que antes simbolizava sucesso agora parecia apenas distração. O bebê demonstrava sinais claros de desenvolvimento. Não de forma linear, mas consistente. Havia dias de avanço e dias de estagnação. O milionário aprendeu a não interpretar cada variação como um sinal definitivo. Essa aprendizagem exigiu esforço consciente. Ele precisava conter o impulso de controlar resultados e aceitar processos. Um dos obstáculos mais significativos surgiu quando ele percebeu que sua presença constante, embora importante, não era suficiente. Havia limites claros para o que ele podia oferecer sozinho. Essa constatação mexeu com seu orgulho. Ele sempre fora o tipo de pessoa que resolvia tudo com recursos próprios. Reconhecer a necessidade de apoio foi um passo difícil. Esse reconhecimento trouxe mudanças práticas. Ajustes na agenda, reavaliação de prioridades, abertura para escuta. O milionário sentiu o impacto dessas mudanças em sua rotina profissional. Alguns projetos perderam espaço, outros foram adiados. Essas decisões tiveram custos claros. Questionamentos surgiram, pressões aumentaram. Ele sentiu o peso dessas consequências, mas não recuou. A vulnerabilidade tornou-se mais presente. Em momentos inesperados, ele se via emocionado por detalhes simples. Um som específico, um movimento espontâneo, um instante de calma compartilhada. Essas reações o surpreendiam. Ele não se reconhecia completamente, mas também não rejeitava essa nova sensibilidade. Havia algo de verdadeiro nela. A relação com a empregada aprofundou-se de forma natural. Não havia intimidade excessiva, mas havia confiança mútua. Em uma conversa tranquila, surgiram reflexões sobre limites, medos e expectativas. Não foram ditas todas as palavras necessárias, mas o essencial foi compreendido. Essa troca fortaleceu a dinâmica da casa, criando um ambiente mais equilibrado. O bebê reagia a esse ambiente com mais tranquilidade. Os períodos de atenção tornaram-se mais longos, as respostas mais claras. O milionário começou a perceber que sua própria estabilidade emocional influenciava diretamente essas reações. Essa descoberta trouxe um senso de responsabilidade ainda maior. Ele compreendeu que não bastava estar presente fisicamente. Precisava estar emocionalmente disponível. Essa disponibilidade exigia esforço constante. Havia dias em que ele falhava, em que a impaciência surgia, em que o cansaço vencia. Nessas horas, sentia culpa e frustração. Aprendeu, aos poucos, a lidar com esses sentimentos sem se paralisar. Reconhecia os limites, respirava fundo, recomeçava. O cenário externo continuava mudando. As estações se alternavam, o clima variava, a cidade seguia seu ritmo. O milionário passou a notar essas mudanças com mais atenção. O calor intenso exigia adaptações, as chuvas traziam desafios logísticos.
Cada detalhe influenciava a rotina do bebê e, consequentemente, a dele. Em um fim de tarde silencioso, enquanto observava o céu mudar de cor, o milionário sentiu um peso antigo se dissolver lentamente. Não era uma solução definitiva, mas uma compreensão mais ampla. Ele percebeu que não precisava mais lutar contra a realidade. Precisava aprender a viver dentro dela. Essa aceitação não significava conformismo. Pelo contrário, ele continuava buscando melhorias, ajustes, possibilidades. Mas agora fazia isso sem negar o que já existia. Essa postura trouxe uma serenidade inesperada. As decisões tornaram-se mais claras, menos impulsivas. O bebê dormia tranquilamente naquela noite. O milionário permaneceu ali por alguns minutos, observando em silêncio. Sentiu uma emoção profunda, misto de cuidado, responsabilidade e algo próximo de orgulho. Não pelo que havia superado, mas pelo que ainda estava disposto a enfrentar. Ao sair do quarto, caminhou pela casa com passos lentos. Percebeu que aquele espaço, antes símbolo de poder e isolamento, agora representava algo diferente. Um lugar de aprendizado contínuo, de desafios reais, de conexões verdadeiras. Ele sabia que ainda havia obstáculos à frente. Sabia que nem tudo seria simples ou previsível. Ainda assim, sentia-se mais firme. Não porque tinha todas as respostas, mas porque havia aprendido a conviver com as perguntas. E naquela quietude noturna, com a casa envolta em um silêncio acolhedor, o milionário compreendeu que sua maior transformação não estava nos ajustes visíveis, mas na forma como passou a enxergar a si mesmo e ao mundo ao redor. A proximidade de um novo ciclo começou a ser sentida antes mesmo de qualquer data marcada. Não havia anúncios nem eventos externos que sinalizassem isso. Era algo interno, quase imperceptível, mas constante. O milionário acordava com uma sensação diferente, como se o peso que carregava no peito estivesse mudando de lugar. Não havia desaparecido, mas já não pressionava da mesma forma. A casa refletia esse estado. O silêncio não era mais tenso. Tornará-se um silêncio habitado, preenchido por pequenos sons que antes passavam despercebidos. O rangido leve do assoalho, o ruído distante da rua, a respiração calma vinda do quarto ao lado. Esses detalhes compunham um cenário que o milionário já não queria afastar. Pelo contrário, começava a se apoiar nele. O bebê atravessava uma fase mais ativa. Os movimentos estavam mais firmes, mais coordenados, ainda que exigissem atenção constante. O terceiro braço já não era encarado apenas como um desafio funcional. Tornará-se parte de uma identidade em formação. O milionário percebeu que sua própria forma de olhar havia mudado. Onde antes havia estranhamento, agora havia curiosidade. Onde havia resistência, surgia cuidado. Essa mudança interna trouxe lembranças antigas. Ele se pegou pensando em sua própria infância, em expectativas impostas, em cobranças silenciosas. Nunca havia parado para refletir sobre isso com profundidade. Agora, essas memórias vinham à tona de maneira inesperada. Não traziam dor direta, mas uma compreensão tardia. Ele percebia o quanto havia sido moldado para atender padrões externos e o quanto isso havia influenciado suas reações iniciais. Essas reflexões o tornaram mais atento às próprias atitudes. Passou a observar suas reações com mais cuidado, tentando entender de onde vinham certos impulsos. Em alguns momentos, reconhecia traços de rigidez que ainda insistiam em permanecer. Em outros, surpreendia-se com uma flexibilidade que jamais imaginara possuir. A empregada acompanhava essas mudanças com discrição. Não comentava, não interferia além do necessário. Sua presença continuava sendo um ponto de equilíbrio. Em certos dias, o simples fato de ela estar ali trazia uma sensação de segurança. O milionário percebeu que confiar não significava perder controle, mas dividir responsabilidades de forma mais humana. As atividades fora de casa tornaram-se mais desafiadoras. O bebê exigia atenção constante, e o ambiente externo nem sempre colaborava. O calor intenso, os sons excessivos, a movimentação imprevisível. O milionário sentia o corpo reagir a cada estímulo, como se estivesse sempre em alerta. Ainda assim, persistia. Sabia que recuar agora significaria interromper um processo importante. Em uma dessas saídas, ocorreu um momento que o marcou profundamente. Em meio a pessoas comuns, sem qualquer contexto de luxo ou privilégio, ele percebeu algo essencial.
Ninguém esperava dele soluções grandiosas ou explicações elaboradas. Esperavam apenas cuidado, presença, paciência. Essa percepção desmontou uma lógica que ele carregara por décadas. Ao voltar para casa naquele dia, sentiu um esgotamento profundo. Não era apenas físico. Era emocional, mental. Sentou-se na sala, deixou o corpo afundar no sofá, fechou os olhos por alguns instantes. Permitiu-se sentir o cansaço sem tentar ignorá-lo. Esse gesto simples foi, para ele, um avanço significativo. Nos dias seguintes, enfrentou um dos maiores obstáculos internos até então. A necessidade de tomar uma decisão que afetaria diretamente sua rotina e sua identidade profissional. Não era algo imediato nem simples. Exigia abrir mão de parte do controle que sempre exercera. O milionário passou noites refletindo, ponderando consequências, avaliando riscos. Sabia que qualquer escolha teria um custo real. Essa decisão não veio acompanhada de certeza absoluta. Veio acompanhada de responsabilidade. Ele compreendeu que não poderia esperar o momento ideal. Precisava agir mesmo com dúvidas. Esse entendimento o colocou diante de um espelho interno difícil de encarar. Pela primeira vez, escolhia não com base em lucro ou reconhecimento, mas em coerência emocional. As consequências foram sentidas rapidamente. Mudanças na agenda, ajustes no cotidiano, reações externas. Nem todas foram positivas. Questionamentos surgiram, pressões aumentaram. O milionário sentiu o impacto dessas reações, mas não recuou. Havia algo mais importante em jogo, algo que ele já não estava disposto a sacrificar. Dentro de casa, o clima se ajustava a essa nova realidade. A rotina sofreu pequenas alterações, mas o equilíbrio foi mantido. O bebê reagia a essas mudanças com sensibilidade. Havia dias mais tranquilos, outros mais agitados. O milionário aprendeu a não interpretar isso como retrocesso. Entendeu que o processo não seguia uma linha reta. Um momento de grande vulnerabilidade aconteceu em uma noite silenciosa. O bebê apresentou sinais de desconforto prolongado, algo que exigiu atenção contínua. O cansaço acumulado veio à tona. O milionário sentiu a exaustão tomar conta do corpo. Por alguns instantes, sentiu-se incapaz. Esse sentimento o assustou. Não por fraqueza, mas por honestidade. A empregada percebeu o estado dele sem que fosse dito nada. Ajustou a rotina, assumiu parte das tarefas, ofereceu apoio sem palavras excessivas. Esse gesto simples evitou que o momento se tornasse insustentável. O milionário sentiu gratidão, mas também um reconhecimento claro de seus próprios limites. Na manhã seguinte, acordou diferente. Ainda cansado, mas com uma clareza nova. Percebeu que pedir ajuda não diminuía sua capacidade. Pelo contrário, ampliava. Essa compreensão marcou um ponto importante de sua jornada. Ele já não via a vulnerabilidade como falha, mas como parte inevitável do cuidado verdadeiro. O ambiente da casa refletia essa maturidade crescente. Os espaços estavam organizados de forma funcional, sem excessos. O luxo permanecia, mas agora servia ao conforto, não à aparência. O milionário caminhava pelos cômodos com naturalidade, sem a necessidade de provar nada para ninguém. O bebê demonstrava respostas mais consistentes. Pequenos progressos que, somados, indicavam um desenvolvimento contínuo. O milionário acompanhava cada um com atenção, mas sem ansiedade exagerada. Aprenderá a valorizar o processo, não apenas os resultados. Essa mudança de perspectiva trouxe uma paz que ele nunca experimentara antes. As conexões emocionais tornaram-se mais profundas. Não havia discursos nem promessas. Havia presença diária, esforço constante, ajustes contínuos. O milionário sentia que estava construindo algo sólido, ainda que invisível aos olhos externos. Em uma tarde tranquila, observando o movimento suave do bebê, ele percebeu algo essencial. Já não questionava se aquela realidade fazia sentido. Não buscava explicações nem justificativas. Simplesmente estava ali, inteiro. Essa percepção o emocionou de forma silenciosa. Ao final daquele dia, enquanto a casa mergulhava novamente no silêncio acolhedor, o milionário sentiu uma certeza serena se formar. Ainda havia desafios pela frente, ainda havia incertezas. Mas algo fundamental havia mudado. Ele já não caminhava contra a realidade. Caminhava com ela. E essa escolha,
feita dia após dia, começava a desenhar um futuro que, embora diferente do imaginado, era profundamente verdadeiro. O amanhecer chegou diferente naquele dia. Não havia nada de extraordinário no céu nem nos sons da cidade, mas o milionário acordou com uma sensação rara de inteireza. Não era euforia, tampouco alívio completo. Era algo mais profundo, silencioso, como se as peças que antes pareciam desalinhadas finalmente estivessem encontrando seu lugar. A casa despertava aos poucos. A luz atravessava as cortinas de forma suave, iluminando um ambiente que já não carregava a rigidez do passado. Cada espaço ali havia sido transformado ao longo dos meses, não apenas fisicamente, mas simbolicamente. O luxo permanecia, mas agora servia a vida, não a aparência. O milionário caminhou pelo corredor com passos tranquilos, sentindo o chão sob os pés, respirando fundo antes de entrar no quarto. O bebê estava acordado, atento, reagindo aos estímulos ao redor com uma serenidade que antes era rara. Os movimentos estavam mais coordenados, mais conscientes. O terceiro braço já não causava estranhamento dentro daquela casa. Era parte da rotina, parte da identidade que se formava dia após dia. O milionário aproximou-se sem hesitação. Não havia mais medo nesse gesto. Apenas presença. Sentou-se ao lado, observando em silêncio. Percebeu o quanto havia mudado desde o primeiro instante de choque. A lembrança daquele dia ainda existia, mas já não doía da mesma forma. Não era apagada nem negada. Era parte da história que o trouxera até ali. Ele compreendeu que aceitar não significava esquecer, mas integrar. Ao longo daquele último período, muitas decisões difíceis haviam sido tomadas. Ele havia reorganizado sua vida profissional, redefinido prioridades, enfrentado questionamentos externos e internos. Cada escolha teve um custo. Algumas trouxeram cansaço, outras exigiram renúncia. Nenhuma foi fácil. Ainda assim, todas o conduziram àquele momento de clareza. A empregada entrou no quarto com a mesma descrição de sempre. Seus gestos eram firmes e gentis. Ao trocar um olhar breve com o milionário, havia ali algo que não existia antes. Um reconhecimento mútuo. Eles haviam atravessado juntos um caminho intenso, cheio de ajustes e aprendizados. Não precisavam dizer nada. A confiança construída falava por si. A rotina daquele dia seguiu com naturalidade. Preparações simples, pausas necessárias, cuidados atentos. O milionário participava ativamente, não como alguém tentando provar algo, mas como alguém que compreendia seu papel. Havia dias em que o cansaço ainda surgia, mas agora ele sabia reconhecer seus limites e respeitá-los. Uma saída especial estava programada. Não era um evento grandioso, nem uma celebração formal. Era apenas mais um passo dentro de um processo que vinha sendo construído com cuidado. O deslocamento foi feito com calma, sem pressa. O calor do dia exigia atenção, os sons da cidade estavam presentes, mas já não provocavam tensão excessiva. Ao chegar ao local, o milionário sentiu algo diferente. Não havia expectativa exagerada, nem medo paralisante. Apenas uma atenção plena ao momento. O bebê reagia ao ambiente com curiosidade, observando tudo com olhos atentos. Cada resposta, cada pequeno movimento, era acompanhado com cuidado, mas sem ansiedade. Ali, cercado por pessoas comuns, o milionário teve uma percepção que consolidou tudo o que vinha aprendendo. Ele já não se via separado do mundo real por uma camada de privilégios. Estava inserido, vivendo uma experiência humana como qualquer outra, com desafios específicos, mas também com vínculos reais. Ao retornar para casa, o cansaço apareceu, mas veio acompanhado de satisfação. Não por um resultado específico, mas pela coerência entre intenção e ação. Ele sentou-se na sala, deixou o corpo descansar, fechou os olhos por alguns instantes. Sentiu o silêncio acolher aquele momento. Nos dias seguintes, pequenas conquistas se acumularam. Nenhuma isoladamente extraordinária, mas todas significativas. Ajustes que funcionaram, respostas mais consistentes, períodos mais longos de tranquilidade. O milionário aprendeu a reconhecer essas vitórias sem transformá-las em expectativas desmedidas. Celebrava internamente, com gratidão silenciosa. O ambiente da casa refletia esse equilíbrio. A luz parecia entrar de forma mais generosa, os sons eram mais suaves, o ar menos pesado. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque havia aceitação. O milionário percebeu que já não lutava contra a realidade.
Trabalha com ela, dia após dia. Em um fim de tarde especialmente tranquilo, ele permaneceu mais tempo no quarto do bebê. Observou a respiração calma, os movimentos suaves, a atenção curiosa. Sentiu uma emoção profunda, difícil de traduzir em palavras. Não era apenas cuidado, nem apenas responsabilidade. Era um vínculo construído lentamente, com esforço visível, com erros e acertos. Nesse instante, compreendeu algo essencial. Aquela criança não era um obstáculo em sua vida. Era um convite à transformação. Um convite que ele resistira no início, mas que agora aceitava plenamente. Essa compreensão não apagava os desafios, mas lhes dava sentido. A empregada observava a distância, respeitando aquele momento. Ela também percebia a mudança. O homem que antes tentava controlar tudo agora permitia-se sentir. O silêncio compartilhado ali era carregado de significado. Ao cair da noite, a casa foi envolvida por uma calma diferente. O milionário caminhou pelos corredores, apagando luzes, ajustando detalhes. Cada gesto era feito com atenção, como se estivesse cuidando não apenas do espaço físico, mas da história que se desenrolara ali. Antes de se recolher, voltou ao quarto do bebê mais uma vez. Não por obrigação, mas por escolha. Observou por alguns minutos, respirou fundo e sorriu de forma quase imperceptível. Não havia mais negação naquele sorriso. Havia aceitação, compromisso e algo próximo de felicidade. Ao deitar-se, refletiu sobre a jornada. Nada fora fácil. Nada fora imediato. Cada passo exigirá esforço, cada avanço cobrar um preço. Mas o resultado não era uma vitória superficial. Era algo mais duradouro. Uma mudança interna que não podia ser comprada nem simulada. Ele sabia que o futuro ainda traria desafios. Sabia que nem todos os dias seriam leves. Ainda assim, sentia-se preparado. Não porque tinha todas as respostas, mas porque aprenderá a caminhar mesmo sem elas. Naquela noite, adormeceu com o coração tranquilo. Não por ter alcançado perfeição, mas por ter encontrado sentido. A vida que antes parecia ter saído do controle agora revelava uma profundidade que ele jamais imaginara. E assim, sem grandes anúncios, sem aplausos externos, a história encontrou seu fechamento. Um final construído com esforço, aceitação e amor silencioso. Um final feliz não por ausência de dificuldades, mas pela presença de verdade. Fim. Chegou até o fim? Então escreve ação nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.